por ter escolhido o Portal Tratamento de Água para realizar esse evento. O Nivaldo é uma pessoa conhecidíssima no nosso setor, tem uma experiência muito grande. A Pax é uma empresa sensacional, uma multinacional que está há décadas no mercado, eles têm centenas de referências aqui no Brasil. Então, para nós é um orgulho estar junto com vocês, da Pax, com o Nivaldo, nesse webinar. Espero que todos aproveitem bastante, façam perguntas, porque é muita experiência concentrada nesse cara. Pessoal, fiquem à vontade. Nivaldo, a bola está contigo. Vamos em frente. Obrigado, Eduardo, Vinícius, muito obrigado aí ao Portal Tratamento de Água, né, que possibilitou a realização e todo o apoio, né, desse webinar. Vamos começar nesse momento. Só um minutinho, por favor. Bom, hoje, primeiramente, bom dia a todos presentes nessa sala. Muito obrigado, né, por participar desse webinar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as tecnologias inovadoras no tratamento de efluentes industriais, né? Porém, um pouquinho antes, vamos apresentar a Pax, né, para que as pessoas que não conheçam a Pax, né? A Pax é uma empresa holandesa. Pax é um sobrenome, tá? O fundador, ele se chama Jos Pax, e a empresa, né, a partir de 2011, um grupo alemão chamado Skinwater compra 20% da Pax, e depois, em 2020, o grupo Skinwater compra os 80% remanescentes da família Pax. Então, hoje, a Pax ela pertence ao grupo Skinwater, o qual, né, faz parte de uma série de outras empresas especializadas em tratamento de efluentes, em tratamentos de água e também em tratamento de biogás. Aqui estão todas as empresas, né, que fazem parte do grupo Skinwater, a qual a Pax hoje pertence. A Pax, a matriz está em Balk, ela está localizada aí no norte da Holanda, né, uma empresa holandesa, e além da matriz, né, que possui fábrica, existem mais 3 filiais com fábricas, né, como chamamos. A primeira filial em Shanghai, na China, para atender todo o mercado asiático. Depois, nós aqui no Brasil, né, nós estamos localizados em Piracicaba, no interior de São Paulo. Aqui a unidade também possui uma fábrica para a fabricação dos equipamentos, idêntico aos equipamentos que são fabricados na Holanda, que são fabricados na China, e nós atendemos o mercado latino-americano todo até o México. Então, muitas empresas, né, localizadas aqui na América do Sul, na América Central e no México, possuem equipamentos fabricados aqui pela Pax no Brasil. Além da Pax no Brasil, existe uma outra filial com fábrica, né, que é em Chennai, na Índia, para atender todo o mercado indiano, que é um mercado bastante grande, e existem outras unidades de negócios, né, como a Pax nos Estados Unidos, a Pax em Kuala Lumpur, né, que são unidades que atendem essa região, e quando há necessidade de implantação de um equipamento, esses equipamentos são importados das outras filiais que possuem fábricas. A Pax, ela inaugurou uma fábrica nova, né, recentemente, em novembro, foi a inauguração. Nós estamos localizados aqui num bairro industrial, no distrito Unileste, em Piracicaba, e contamos aí com toda a estrutura, né, para fabricação, engenharia, também a parte de campo, né, engenharia de processo. Então, hoje nós estamos aqui com uma sede nova. Esses são os parceiros, né, da Pax ao redor do mundo, né, as principais aí, universidades, a qual ajudam, né, a Pax a desenvolver algumas tecnologias, né. A Pax também ela conta com um departamento de services, né, com consultoria, reformas de equipamentos,
cursos, né, relacionados a tratamento anaeróbio de efluentes, comercialização de lodo, né, de biocatalisador, como chamamos, lodo granulado, e estudos também em plantas piloto. O que a gente sempre comenta, né, é que a Pax, a grande vantagem dela de ter uma unidade aqui no Brasil, é que qualquer problema, né, que venha a ocorrer em uma unidade instalada ou há muitos anos, onde pode ter acontecido algum problema no processo produtivo, algum problema operacional, a Pax conta com um departamento, né, de engenharia de campo, né, onde engenheiros de processo podem atuar rapidamente, chegando até a unidade do cliente em poucas horas e ajudando a solucionar qualquer problema que pode ter ocorrido. São mais de 1.500 referências, né, em reatores anaeróbios, né, mais de 350 referências em dessulfurização de biogás. Nós vamos falar um pouquinho sobre dessulfurização de biogás no final, porque hoje o tema biogás, né, é um assunto que está em evidência, né, no mundo todo, e principalmente aqui no Brasil, e além de referências em outras tecnologias, né, como tecnologias para remoção de nitrogênio em efluentes. Agora, começando já o webinar, né, falando das tecnologias inovadoras, né, essas são as 7 tecnologias, né, anaeróbias da Pax, né, que nós vamos comentar principalmente sobre a tecnologia do AFR, do ICX, CBD e RISE. A Pax tem, né, várias tecnologias. Eu, por exemplo, comecei minha vida profissional na área, né, trabalhando com reatores UICB, que foram desenvolvidos no final da década de 70, início da década de 80. Depois passamos pelos reatores de alta taxa, né, que são os reatores IC, né, que do inglês vem do Internal Circulation, são reatores de alta taxa, onde existem mais de 750 unidades instaladas no mundo todo, né, das 1.500 referências anaeróbias da Pax. Então, é uma tecnologia que já está consagrada, né? Então, hoje, nesse webinar, como nós já fizemos várias apresentações apresentando a aplicação desses reatores, né, de alta taxa na indústria de bebidas, de alimentos, de papel, e também, né, com a tecnologia do reator U-Box, que está aqui demonstrado no canto direito aqui do slide, né, que é específica para tratamento de esgotos domésticos. Hoje a gente vai se concentrar mais nas novas tecnologias, principalmente nas últimas tecnologias que foram desenvolvidas, né, que são os reatores EAFR, que são os reatores específicos para efluentes que têm altas concentrações de óleos e graxas, o reator CBD, né, o PAC-CBD, que é específico para efluentes que têm altas concentrações de resíduos sólidos, o reator ICX, né, que é uma evolução de todas as tecnologias anaeróbias, e por último, né, a última novidade da Pax, que é o Biopac RISE, que é uma tecnologia que pode ser adaptada em reatores que não atendem, né, ao qual foram projetados, que tem baixa eficiência e também perda de lodo. Antes da gente começar a falar das tecnologias, né, como sempre, eu gosto muito de fazer uma revisão, né, de conceitos, né, sobre processo anaeróbio e processo aeróbio, que são os dois tipos de processos biológicos, né, aplicados no tratamento de efluentes industriais, né. Então, a gente começa aqui com um processo biológico aeróbio, que foi desenvolvido no início do século passado, né, é uma tecnologia que tem uma ótima eficiência, né, onde toda a matéria orgânica entra aqui em um tanque, né, esse tanque é airado, né, com aeradores, podem ser superficiais, ou aeradores submersíveis, né, ou difusores, e nesse caso, né, nós necessitamos aqui de muita energia, né, normalmente são 1 kW por quilo de DBO, né, que gasta nesse processo. Aqui nós temos um processo que trabalha com baixa taxa de aplicação, então são tanques grandes, né, para poder o processo funcionar. Ele tem uma ótima eficiência. Aqui vão ocorrer uma série de reações bioquímicas, onde a matéria orgânica, 50% vai ser convertida em lodo,
e 50% vai ser oxidado a CO2 e água. Né? Apesar que essa tecnologia ela funciona muito bem, né? Aqui a gente vê duas desvantagens, né? Que primeiro é o alto consumo de energia elétrica e segundo é a alta geração de lodo. Né? Então, muitas vezes o problema do tratamento de efluentes, né? A solução para o tratamento de efluentes é atendida, porém, né? Existem aí um gasto de OPEX e depois uma quantidade de lodo, né? Excessiva que tem que ser dispostas, né? E também possui um custo elevado. Depois nós vamos para a tecnologia, o processo anaeróbio, né? Onde eu tenho um reator anaeróbio, né? Nesse reator anaeróbio eu coloco ali bactérias, né? Bactérias anaeróbias. Toda a matéria orgânica é enviada para esse processo e aqui também, na ausência de oxigênio, vão ocorrer uma série de reações bioquímicas, onde a matéria orgânica ela é transformada em biogás, né, que depois pode ser aproveitado. Uma pequena geração de lodo, né, nas teorias, nos livros, né, vocês vão poder observar que a maioria dos autores, eles comentam de 1 a 10%, né, que é convertido em lodo excedente, porém, com mais aí de 1.500 reatores anaeróbios funcionando, né, nós observamos que essa conversão aqui, ela é no máximo 3%. Então, existe uma pequena geração de lodo. E ao contrário do lodo aeróbio, esse lodo excedente aqui, ele pode ser comercializado, ele pode ser vendido, né? Existe um mercado para ele. E uma parte do efluente, né, não consegue ser convertida, e isso acaba ficando aqui junto com o efluente. Então, comparando essa tecnologia anaeróbia com o processo aeróbio, nós vemos que ela não gasta energia, né? Ela gera energia. Então, o biogás, ele pode ser convertido em energia elétrica, pode ser utilizado em vapor, né? Na utilização para geração em caldeiras, né? Onde cada quilo de DBO gera 0,5 kW. E como os processos trabalham com alta taxa de aplicação, então nós temos processos compactos. Finalizando aqui essa questão dessa revisão de conceitos, né, esse processo, que nós chamamos de processo misto, né, ele é um processo que é utilizado com bastante sucesso no mundo inteiro. Então, hoje, esse fluxograma que vocês estão vendo aqui na tela, é o fluxograma que é utilizado com muito sucesso por uma série de vantagens, né, ou seja, se coloca um processo anaeróbio na frente, onde toda a matéria orgânica ela é introduzida aqui nesse processo. Aqui nós conseguimos converter essa matéria orgânica em 9 a 10 a 20%, né? Ela é convertida em biogás. Existe uma pequena taxa de conversão em lodo, novas bactérias, que pode ser comercializada. E aquela parte da matéria orgânica que não foi convertida, né, esses 10 a 20% que passa pelo reator anaeróbio, elas são enviadas para um processo aeróbio, para se fazer um tratamento complementar, né, um pós-tratamento. Entretanto, nesse caso aqui, essa energia, né, que é gerada, que é introduzida aqui no meio, é somente para os 9 a 19%, para os 10 a 20% da matéria orgânica que acabou ficando aqui no reator anaeróbio. Então, nesse caso, uma geração de lodo é muito pequena, né, ela vai ser, na verdade, 50% dos 10 a 20% que o reator não conseguiu tratar. Então, com esse conceito, né, nós conseguimos fazer uma planta compacta, né, com um baixo OPEX, né, e que, por isso, ela tem aplicação hoje no mundo todo, nos mais diversos setores, né, de alimentos, bebidas, nos setores de etanol, né, então, de papel, aí que está a aplicação das tecnologias. Aqui, para a gente já entender um pouquinho quais são os tipos, né, de processos que podem ser utilizados, aqui nesse caso eu mostro uma figura, né, uma foto, onde tem aqui todo o tratamento primário, um reator anaeróbio IC de alta taxa, né, e aqui um pós-tratamento aeróbio utilizando lagoa airada seguida de lagoas para um polimento final. Aqui nós temos um processo
idêntico, né, em uma cervejaria aqui também, onde nós temos aqui o processo primário, o reator anaeróbio da Pax de alta taxa, e depois aqui já lodos ativados utilizando lagoas, né, para fazer toda a conversão e um decantador secundário no final. Aqui um outro exemplo, né, nesse caso, em função de espaço. Então, aqui nós temos uma planta compacta, né, onde nós temos aqui todo o tratamento primário, o reator anaeróbio. Aqui dá para a gente ter uma ideia, ó, em uma área muito pequena, aqui nesse reator estão sendo convertidos 80%, 90% da matéria orgânica. E esses tanques de aeração que estão aqui instalados, eles foram dimensionados para remover os 10% a 20% da matéria orgânica que o reator não conseguiu converter. Esse biogás, né, ele é convertido, né, enviado para um gasômetro, aí ele é queimado ou ele pode ser aproveitado para geração de energia elétrica ou utilizado em lagoas. Então, esses aqui são os processos onde a Pax tem várias referências, né, com reatores de alta taxa, que são os reatores IC, né, que a gente vê aqui nessa foto. E agora a gente começa a falar um pouquinho sobre as novas tecnologias, né? Toda a evolução da tecnologia, né, da Pax, a Pax, ela é reconhecida, né, mundialmente. Eu sou sempre falo isso, sou um pouco suspeito de falar, porque eu trabalho na Pax já há muitos anos. Entretanto, se vocês buscarem na internet, vocês poderão verificar que a Pax, ela é reconhecida mundialmente como líder em desenvolvimento de tecnologia anaeróbia. Isso é um fato. Então, começando aqui com a tecnologia do ICX, o X vem de experience, ou seja, vem de toda a experiência, né, adquirida com os reatores UICB, os reatores IC. Né? É uma tecnologia que é instalada em um reator, né, em um tanque, ela é fechada, como vocês podem ver aqui, e a grande vantagem dela é que essa tecnologia, os internos, né, os sistemas que estão instalados na parte superior, que vão fazer toda a separação da fase sólida, que são os grânulos, da fase líquida, que são os efluentes, e do biogás, eles não dependem do diâmetro do reator, tá? Então, ao contrário da maioria das outras tecnologias, né, que possui os internos atrelados ao diâmetro do reator, nesse caso, eles são independentes. Isso traz uma série de vantagens que a gente vai ver na sequência. Aí, como funciona essa tecnologia do reator ICX? O reator ICX, na verdade, ele é um sistema com os internos num formato invertido, que nós chamamos. Né? Na maioria em todas as tecnologias anaeróbias, o efluente entra por baixo e sai por cima, né? Que isso que se caracteriza o sistema upflow. Nesse caso, esse sistema, ele foi desenvolvido da seguinte forma: ele existe aqui um separador lamelar na parte inferior, um separador lamelar na parte superior, aonde o efluente entra. Aqui ele entra em contato com as bactérias, vão ocorrer a produção de biogás, esse biogás vai para uma câmara, né, para um headspace aqui, e depois segue para um gasômetro e para um flare. O efluente, né, para ele poder sair do reator, ele tem que subir, entrar aqui num primeiro separador, né? Quando ele arrasta um pouco de grânulos, esses grânulos já são pré-separados aqui e retorna para o processo, e o efluente entra, né? O lodo, o grânulo, né? Que são as bactérias, ele não consegue descer, né? É um princípio físico do gás, né? Ele vai subir, então entra aqui somente o efluente, né? Um pouquinho de sólidos ou lodo que ele arrastou, ele é separado aqui num sistema lamelar, né? Ele vai passar aqui por uma série de lamelas, separar, né? O efluente sobe, tratado, vai lá para o pós-tratamento, e esse lodo, né, que decantou aqui, que separou nesse lamelar, ele volta, vem para cá para uma bomba, né? Ele sai por essa parte inferior, uma bomba especial, né, para não destruir esses grânulos, faz a recirculação misturando com o efluente tratado. Com o efluente que vai ser tratado. Qual que é a grande vantagem, né? Essa separação aqui acontece numa condição onde está o reator, aqui o separador isolado. Então, aqueles milhões de microbolhas, né, que estão acontecendo aqui, né, aquelas microbolhas de biogás, que podem atrapalhar a separação, elas estão aqui na parte externa, né, não na parte interna do lamelar.
Então, aí está todo o diferencial, né, da tecnologia ICX. Então, por isso nós chamamos que ele é uma tecnologia invertida. Ele sobe, desce, separa na parte inferior e depois sobe e vai embora. E a aplicação dela, né, ela também pode ser utilizada em reatores ou tanques existentes, desde que o tanque tenha pelo menos aqui 11 metros de altura, né, ela pode ser aplicada, porque ela não depende do diâmetro do tanque. Nesse caso aqui, nessa figura que vocês estão vendo aqui, na realidade é uma fábrica de papel, né, onde esse reator aqui era um reator EGSB, né, que não funcionava muito bem, tinha perda de lodo e baixa eficiência, então foi retirado todos os internos e foram instalados aqui os separadores, né, da tecnologia ICX e convertido um reator EGSB convencional na tecnologia ICX. Aqui alguns exemplos, né, esses reatores eles estão instalados na planta da José Corvo, né, no México, né, que é fábrica de tequila. Cada reator desse trata aproximadamente 50 toneladas de DQO por dia. Aqui nós vemos aqui uma visão aérea, né, onde podemos ver aqui todo o pré-tratamento, os reatores que vão converter 90% da matéria orgânica presente na vinhaça de tequila em biogás, né, que vem aqui para um gasômetro, e aqui, né, o pós-tratamento para fazer o polimento final e enviar essa vinhaça para o rio atendendo a legislação mexicana. Então, aqui está a aplicação dessa tecnologia. Aqui uma outra referência, né, isso está em uma outra fábrica de tequila no México, né, que é na Tequila Patrón. Aqui estão os 2 reatores ICX. Esses reatores possuem um diâmetro de 15,30 por 15,45 de diâmetro. Então, são também tecnologias modulares, né? São fabricados de vários tamanhos. Este é o maior modelo, né, que nós fabricamos. Então, em função da carga orgânica, nós vamos ampliando. Nesse caso, aqui essa unidade está instalada para tratar 100 toneladas de DQO por dia. Se há uma ampliação, aumenta mais 50 toneladas ou 30 toneladas, aí se constrói um outro reator ICX do lado, né, de menor tamanho ou do mesmo tamanho, dependendo da carga. Aqui é a mesma coisa, processo misto, né? Aqui nós observamos o tratamento primário, os reatores anaeróbios removendo 90% da carga, e aqui o sistema de pós-tratamento aeróbio, né, fazendo o polimento final e entregando a vinhaça tratada, atendendo a legislação mexicana. Então, essa seria a aplicação. No caso, por exemplo, de se fazer uma reforma, né, num reator existente de uma tecnologia que não funciona de forma adequada, aqui estão os exemplos, né? Ou seja, primeiro, se tira todo o teto do reator, né, que está funcionando. Aqui estão esses módulos, né, todos quebrados, né, que são os internos, né, que estava dentro desse reator, que não funcionava segundo foi projetado, né, e aqui dá para a gente ver os módulos, né, do reator ICX sendo instalados nesse reator e que já funciona aí há mais de 6 anos, né. Então, essa é a tecnologia do reator ICX, né, que pode ser aplicada aí para diferentes setores, setores de etanol, setores de alimentos, né, setores de bebidas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias, né, para tratamento de efluentes que têm alta concentração de óleos e graxas e também sólidos, que são as tecnologias AFR, né, Biopac AFR e Pax CBD. Né, o AFR, ele vem do inglês do Anaerobic Flotation Reactor, ou seja, ele é um reator anaeróbio, né, com um flotador instalado, né, é uma tecnologia que trabalha com lodo floculento, ela não trabalha com lodo granulado, e a principal aplicação dela, né, é para as indústrias que têm efluentes com alta concentração de óleos e graxas. Então, pode ser, por exemplo, a indústria láctea, indústria de abatedouros, né, frigoríficos, né, de frango e suínos, né, onde esse efluente acaba saindo com sólidos e altas concentrações de óleos e graxas. Então, essa é uma tecnologia que converte gordura, né, em proteínas em biogás, né, que depois pode ser
aproveitado, né? Resulta aí numa alta qualidade do efluente, né, e produção de biogás. Na verdade, após o flotador, né, que a gente vai mostrar que a gordura praticamente é zero, né, elimina tudo, né, e é um processo patenteado, assim como as tecnologias da Pax. Como funciona esse Biopac, né, a tecnologia do Biopac AFR? O reator Biopac, né, ele está aqui, né, ele é um tanque, né, com um sistema de agitação e recirculação específico. Depois vem aqui para um flotador. Na verdade, né, esse flotador não é um flotador convencional, né, como nós chamamos aí os DAFs, né? DAF quer dizer Dissolved Air Flotation. Nesse caso, é um flotador que funciona com biogás. Ele não funciona com ar, né? A gente não pode colocar ar aqui. Se misturar ar com biogás, né, com metano, a gente cria uma condição explosiva. Então, o próprio biogás que é gerado no reator, né, na conversão aqui da gordura e dos sólidos e da carga orgânica desse efluente, ele é transformado em microbolhas, né, em microbolhas, da mesma forma que um DAF, né, que um convencional, porém com microbolhas de biogás, e é ele que faz toda a flotação. Então, aqui a gente observa, né, o reator, né, um reator com mistura hidráulica, tá, que não tem nenhum agitador mecânico, né, instalado na parte interna, né, como são os digestores convencionais, né, ele é feito com uma mistura hidráulica, sem partes móveis. Aqui nós temos também um flotador, né, que também funciona sem partes móveis, né, com um sistema específico desenvolvido pela Pax, né, ele não tem pontes que ficam rodando aqui, coletando esse lodo. Eu vou mostrar na sequência como funciona. Aqui, né, a biomassa, né, uma biomassa floculenta, são lodos floculentos, né, anaeróbios, e aqui a gente observa uma foto, né, de como fica depois no flotador, né, onde esse lodo retorna para o reator e o efluente acaba saindo. Então, como funciona o Biopac AFR, né? O Biopac AFR, ele é um bioreator com um sistema aqui de ejetores, né, que faz toda a mistura, mas um sistema de bombas, com bombas especiais para também não desflocular, né, esse lodo, essa massa floculenta que está aqui dentro. Entra os efluentes, né, nesse caso, ou qual que é a grande vantagem do AFR? Normalmente, numa tecnologia convencional, né, principalmente a de alta taxa, você precisa remover a gordura antes, né, até num processo aeróbio, você precisa ter uma caixa de gordura ou um flotador para remover essa gordura antes, e assim o efluente poder entrar no processo anaeróbio ou processo aeróbio, e o processo poder funcionar. Se entrar gordura, né, se entrar óleos e graxas, né, acima de 50 miligramas por litro, seja num processo anaeróbio, seja num processo aeróbio, né, todo esse material vai ser flotado e ele não vai conseguir funcionar. Nesse caso, o processo AFR, ele dispensa esse flotador anterior, você não tem gastos, né, de polímero e tampouco gasto para disposição, né, daquela gordura que é retirada no processo primário. Entra esse material aqui, né, junto com os efluentes. Essa gordura mais a carga orgânica e estes sólidos são convertidos em biogás. Parte desse biogás é utilizado num flotador, né? Então, na sequência, os efluentes vêm para esse flotador. Esse flotador aqui vai acontecer a separação, né, dessa gordura e desses sólidos que ainda não foi convertido em biogás, são separados, vai para um tanque de lodo, e esse tanque de lodo, toda essa gordura e esses sólidos retorna aqui para o processo. Tá? Então, essa gordura e esse sólido, essa matéria orgânica, fica em circuito fechado até ela ser completamente convertida em biogás. E aqui o flotador consegue separar o efluente que vai para o pós-tratamento. Então, aí a grande vantagem dessa tecnologia, né, é simplesmente o fato de poder trabalhar, né, com concentrações de gorduras, né, concentrações de sólidos, sem a necessidade de um pré-tratamento e com uma unidade que funciona
muito bem, né? Sem necessidade de manutenção, sem sistemas de agitação, né? Como acontece nos processos convencionais. A outra vantagem é que essa tecnologia nós conseguimos trabalhar com taxas de aplicações aqui de até 6 quilos de EQO por metro cúbico, enquanto que uma tecnologia convencional é normalmente dimensionado com 1, no máximo 1,5, 2, né? Por quê? Porque nesse processo, como existe o flotador aqui na frente, né, o tempo de retenção dos sólidos é separado do tempo de retenção de líquido, né? Ou seja, o sólido continua aqui um tempo de retenção altíssimo, né? Até ser convertido em biogás, enquanto que o líquido ele é separado e vai embora. Por isso que a gente consegue ter um processo, né, um reator trabalhando aí com taxas de aplicação 5 a 6, até 8 vezes maiores que os sistemas convencionais, né, para remoção de gorduras em processos anaeróbios. Então, aqui estão todas as vantagens, né? Nós conseguimos produzir bastante biogás, né? Porque grande parte da matéria orgânica é convertida, aquela gordura que é retirada antes, nesse processo também é convertida em biogás, então a gente tem esse ganho. Não necessita um pré-tratamento, no máximo uma peneira ali com uma malha de 2 milímetros, né, para remover sólidos maiores, possui taxas muito altas, né? O volume dele é bem menor comparado com as tecnologias convencionais, a quantidade de polímeros que é utilizado nesse flotador é muito pequeno, em alguns casos não é utilizada, a qualidade do efluente é muito alta, né? Tem uma baixa quantidade de lodo produzida, porque o processo é anaeróbio, né? E fornece uma solução robusta, né, para o tratamento de efluentes que têm altas concentrações de óleos e graxas. Aqui eu faço assim um comparativo, né, que a gente vai falar na sequência aí do reator CBD, né? Então aqui são os comparativos das tecnologias, né, quando se utiliza processo com lagoas, processos com CSTR, né, que são digestores, né, de lodo, aonde pode ser aproveitado também para remoção de gorduras, né? Então aqui o grande diferencial está aqui, né? Ele possui um tempo de retenção de sólido separado do tempo de retenção de líquido. Ou seja, quando se dimensiona uma lagoa ou um sistema CSTR, um digestor, para se tratar esses tipos de efluentes, que têm altas concentrações de sólidos e altas concentrações de óleos e graxas, então o tempo de retenção de sólidos e líquido, ele não é separado. Então, se eu preciso lá manter essa gordura ou esses sólidos numa lagoa, num CSTR, num digestor, por 100 dias, o tempo de retenção de líquido e o tempo de retenção dos sólidos são 100 dias. Nesse caso, né, tanto para a tecnologia AFR como para a tecnologia CBD, a gente consegue separar. Por isso, né, as taxas de aplicação aqui são muito maiores, o reator é muito menor comparado com as tecnologias convencionais. Aqui alguns exemplos, né, de aplicação da tecnologia do AFR. Aqui é um abatedouro, né, um frigorífico que está na África do Sul, né, onde nós podemos observar aqui o AFR, o reator, e aqui está o flotador, né, fazendo o pós-tratamento. Aqui está o tanque de lodo, né, não existem partes móveis aqui, né, nem aqui também, é todo feito um processo de separação específico, projetado pela Pax. Então, aqui, parte do biogás vem para cá, flota esse lodo, né, essa gordura que ainda não foi convertida aqui, essa gordura volta para o processo até ser convertida. Depois, o efluente, né, tratado, né, ele passa aqui, nesse caso, somente por um polimento final, e depois ele é descarregado no emissário municipal. O biogás que é gerado, né, ele vem aqui para um gasômetro, passa por um sistema de dessulfurização da Pax, e aqui esse processo é utilizado para geração também de energia elétrica, né, onde existem aqui 2 motogeradores, né, de 0,75 megawatt cada um, gerando energia elétrica. Essa energia elétrica ela é vendida, né? Aqui também se gera água quente, que retorna para o processo produtivo.
Aqui é um exemplo, nós fizemos uma visita, né, eu estou aqui do lado esquerdo, né, com clientes de um laticínio no Chile, né, em 2019, e hoje nós já estamos lá construindo uma unidade que é o dobro dessa, vão ser 2 reatores e 2 flotadores para esse laticínio, que é o terceiro maior laticínio do Chile, com dupla finalidade, tratar os efluentes e gerar energia através do biogás. Aqui, em outro caso, da aplicação da tecnologia AFR, é uma unidade instalada em uma fábrica de processamento de atum, nas Ilhas Maurício, né, que está localizado ali próximo da África, né, próximo do continente africano. Aqui nós vemos aqui o tanque de equalização, 2 reatores AFR e o flotador aqui no final. Aqui está o tanque de lodo que faz toda o retorno, né, desse lodo no processo. Aqui eles contam também com mais 2 outras tecnologias da Pax, que é o Fospac, que é para remoção de fósforo, e depois o Anamox, que é para remoção de nitrogênio, né, por ser um efluente proveniente aí de processos de peixes, né, então possui alta concentração de proteínas e nutrientes, então esse nitrogênio, né, ele é removido aqui. Aqui uma outra foto, né, do mesmo caso, né, aqui estão, nessa casa, estão todas as caldeiras que utilizam esse biogás para geração de vapor, né, então aqui é uma outra aplicação, né, ou seja, onde aplica essa tecnologia, né, em laticínios, em frigoríficos, fábricas de processamento de peixes, né, onde existem efluentes com alta concentração de gordura, né, aqui, por exemplo, é toda a parte de cozimento, onde se faz os enlatados, todo esse efluente vem aqui para um tanque de equalização maior, e todo o processo produtivo daqui vem para um tanque de equalização maior aqui. Aqui um outro exemplo, né, está instalado na Ben Jerry's, na Holanda, que faz o sorvete, né, aqui também é uma das primeiras referências que a Pax tem, tratando os efluentes com alta concentração de óleos e graxas. Esse é um outro caso, né, da ITC, que é uma transportadora na Holanda, que no porto de Roterdã chegam aí 100 a 300 caminhões tanque, como esse, né, transportando suco, soro de leite, manteiga, cacau, né, uma série de produtos que têm alta concentração de óleos e graxas. Depois que esses caminhões são lavados, né, ele vem aqui com um processo AFR, faz todo o tratamento anaeróbio e de polimento, e depois é descartado esse efluente no mar. Aqui os projetos que nós estamos trabalhando com essa tecnologia, né, esse é o projeto da Colum, né, em La Unión, que fica no sul do Chile, né. É um projeto que deve ser iniciado esse ano, todos os equipamentos já estão lá na unidade, né, de La Colum, né, de La Colum, né, em La Unión, no sul do Chile. Aqui é o último projeto, né, que nós estamos fazendo, vai ser o primeiro reator AFR aqui no Brasil. Nós estamos construindo um reator com um tratamento completo, né, na unidade dos laticínios Scala, né, que está localizado em Sacramento, em Minas Gerais, então já se encontra lá em fase avançada de construção das bases. Aqui estamos fabricando os equipamentos, então lá os laticínios Scala, eles têm várias unidades, né, todo o soro de leite e efluente dessas unidades, de algumas unidades, vão ser enviados aqui para o tanque de equalização. Aqui vai ser instalado o reator AFR, depois vem para um pós-tratamento aeróbio, né, e depois é descartado para o rio, e o biogás gerado, né, ele vai ser gerado ou utilizado ou para geração de energia ou para utilização nas caldeiras, né, diminuindo o OPEX do processo produtivo. Agora nós vamos entrar um pouquinho na tecnologia do Pax CBD, né, que é uma tecnologia para a produção de biogás a partir da biodigestão anaeróbica de efluentes com alta concentração de sólidos, né, principalmente esterco, né, esterco bovino, esterco suíno, né, esterco de granjas, né, de aves, né. O CBD, ele quer dizer no inglês Clear Bottle Digestor, ou seja, ele é um digestor, né, com um raspador, com um limpador de fundo, né, que é uma coisa muito interessante, que é uma tecnologia muito interessante,
e que vem aí para atender um setor do mercado, né, onde as tecnologias convencionais, né, elas acabam trazendo muita manutenção no processo. Por quê? Porque os CSTR, como nós chamamos, né, que são os digestores convencionais, muitas vezes, dependendo do efluente que entra, ele acaba acumulando muito sólido, né, sólido inerte aqui dentro, né, areia, por exemplo, e depois de algum tempo, né, você tem que parar esse processo, abrir esse tanque, né, e entrar aqui e fazer toda uma limpeza que muitas vezes demora muito tempo. No caso do CBD, é diferente. Como que essa tecnologia funciona? Aí nós temos aqui um reator, né, um reator anaeróbio, propriamente dito, né, também sem partes móveis aqui, né, ou seja, todo o sistema de agitação, né, ele é feito aqui através de ejetores, né. Aqui no fundo tem um raspador, tem um hidrociclone, e ao contrário do AFR, que tem um flotador, nesse caso aqui nós colocamos um sedimentador fechado. Então o que acontece? É a mesma coisa, né, ou seja, o tempo de retenção do sólido, ele é separado do tempo de retenção de líquido. Entra aqui os efluentes, né? Esse efluente ele pode entrar com uma concentração de 10 a 12% de sólidos, né? Ele entra aqui nesse reator. Aqui vão ocorrer as reações bioquímicas, transformar essa matéria orgânica em biogás, e esse biogás, né, sai e vai para um gasômetro e é utilizado. O efluente, né, que sai, ele passa aqui por um hidrociclone, né, entra num sedimentador lamelar. Aqui, os sólidos que não foram separados aqui, que não foram convertidos, perdão, são separados nesse decantador lamelar, nesse separador lamelar, retorna para o processo e volta aqui no início e se junta com o efluente bruto, né, que está chegando. Então, o sólido fica no processo até que seja todo convertido em biogás. E esses sólidos inertes, né, que podem entrar aqui no processo, o que acontece? Esse raspador de fundo, ele vai enviando esse sólido para um hidrociclone, que é separado. Então, nesse caso, você nunca vai precisar parar esse reator, né, para fazer aquela limpeza convencional, que pode demorar muito tempo, né, do material inerte que foi acumulado, né. A outra grande vantagem, né, dessa tecnologia é que essa tecnologia, o sistema de mistura, né, ele funciona num sistema que nós chamamos de plug flow, ou seja, são vários ejetores aqui instalados numa forma em que ele força, né, o efluente a passar pelo processo, a ter contato com as bactérias, da mesma forma, né, do AFR, né, qual que é a grande vantagem? É o contato, né, ou seja, se consegue promover aqui uma mistura, né, tão bem feita, aonde você tem um perfeito contato, né, entre o substrato, né, a matéria orgânica, que você quer eliminar e converter, com as bactérias, né, quanto mais contato você tem com as bactérias, mais fácil é a conversão. Então, aqui da mesma forma, né, esse é um sistema plug flow, então ele não tem partes móveis, né, ao contrário dos CSTR, dos digestores convencionais, né, e, portanto, ele não tem zona morta, né, como nós observamos aqui em alguns tipos de digestores, né. Então, aqui, por exemplo, né, com agitadores na parte superior, com agitadores na lateral, né, com agitadores submersíveis, um sistema de gas lift, né, para fazer aqui a mistura com o próprio biogás. Então, nesse caso, ele é muito mais simples. E aí que está a grande vantagem da tecnologia. Aqui alguns exemplos, né, da aplicação dessa tecnologia. Então, nós vemos aqui, por exemplo, 12 reatores CBD, né, PAC CBD, instalados na Holanda, né. Quem instalou essa tecnologia foi essa empresa Green Create, né, uma empresa anglo-africana, né. Eles são uma empresa que se dedicam ao negócio waste to energy, né, ou seja, transformar resíduos em energia, né, agregando valor aí a esse resíduo, a esse produto. Então, aqui nesse caso, é um processo que foi projetado, né, e construído para a produção de biometano através de esterco de galinha, né? Então, ou seja,
todo o esterco de galinha, né, que é recolhido ali na Holanda, né, uma boa parte, ele é enviado para esse processo. Nesses reatores da Pax, né, o Pax CBD, esse esterco de galinha é convertido em biometano, né, ou seja, aqui eles geram biometano, né, equivalente a 27 megawatts de energia. Eles geram também mais 3,1 megawatt de energia térmica e mais 3 megawatt de energia elétrica, né? Aqui nesse prédio que nós vemos aqui, onde estão instalados aí os motogeradores, né? Caldeiras e tudo isso, ele é produzido, né? Pelo biogás que é gerado aqui nos reatores da Pax, né? No Pax CBD. Essa unidade já está passando por uma ampliação, onde serão instalados aqui mais 6 reatores. Esse aqui é o maior reator, né, CBD que a Pax constrói, né, como todas as outras tecnologias da Pax, os reatores são modulares, né, então nós temos aí tanto a FR, CBD, a ICX, que começam aí em diâmetros de 4, 5 metros, né, chegando no máximo a 15 metros de diâmetro, né, por 15 metros de altura. Então, aqui é uma tecnologia, né, que pode ser aplicada para biodigestão, produção de biogás, né, para depois ser utilizado em caldeira, convertido em biometano, etc., né, através de sólidos, resíduos sólidos de bovinos, resíduos sólidos, né, de frangos, né, como fala aqui, de suínos, né. Aqui outros exemplos, né, de aplicação, né, essa unidade ela já opera aí há mais de 3 anos, né, na China. Aqui está o reator CBD, né, de 22 metros de diâmetro por 20 de altura, né, esse está, né, bem próximo idêntico ao reator que está instalado lá na Holanda, né, fazendo a biodigestão de esterco bovino, né. Então, aqui é uma outra aplicação. Aqui é um reator, né, Pax CBD instalado em uma indústria farmacêutica, né, que possui altas concentrações de leveduras e sólidos, né, oriundos aí desse processo de fermentação. E aqui a gente vê bem interessante que, nesse caso, nós observamos aqui o reator CBD ao fundo, e esses cilindros que vocês estão vendo aqui são os separadores lamelares. Então, dependendo do tipo de sólido, né, essa tecnologia do lamelar ele é aplicada ou não, né, e elas são também, como os reatores, né, já são todas já standard, né, ou seja, se eu necessito um apenas, dependendo do tamanho do reator, 2 separadores, 3, né, que nem aqui nesse caso são 8 separadores instalados nesse processo. Então, essa aqui é a tecnologia do Pax CBD, né, já são mais aí de 18 reatores vendidos, são tecnologias novas, tá, que começaram a entrar em operação há muito pouco tempo. Esse é o grande objetivo aqui desse webinar, né, poder trazer para vocês, né, o que está acontecendo de novidade, né, na Pax, né, com as novas tecnologias e aonde elas podem ser aplicadas. Nesse caso, né, essas tecnologias se aplicam nos setores de alimentos, farmacêutico, fermentação, setor de açúcar e etanol, né, para esterco, né, bovino, de granjas de frangos, suínos. Consegue tratar, né, DQO aí maior que 25.000 miligramas por litro, né, sólidos até 10%, 10 a 12%, né, a gente consegue introduzir nesse reator, né, e com taxas de aplicação de até 6 quilos, né, então aí que está a grande vantagem, quando nós comparamos com os CSTRs convencionais, que normalmente se dimensiona com 1 de taxa. Então, essa tecnologia, ela pode ser, né, 6 vezes menor que uma tecnologia convencional. Então, ela fica muito mais compacta e permite, né, a gente operar nessas condições em função de toda essa tecnologia, né, que a Pax desenvolveu e agregou. Aqui já indo para a última tecnologia, né, a anaeróbia, né, que é uma tecnologia bem recente, né, que é o Biopac Rise, né, essa tecnologia acabou de ser desenvolvida, né, e agora a gente já vai começar a comercialização.
que é o que nós chamamos de Pax Biopac Rise. Ou seja, ele é, na verdade, aqui, ó, um tubo, né, como vocês podem ver aqui, um cilindro, né, onde na parte interna está instalado um sistema específico para separação de sólidos e líquido. Então, aqui você tem um tanque simples, né, para fazer a conversão da matéria orgânica em biogás, o biogás é eliminado. Esse efluente, né, ele vem aqui para esse riser, onde faz toda a separação. Então, é assim que ele funciona, né, ou seja, aqui simplesmente um tanque. Esse efluente, né, que vem aqui com sólidos, passa para esse riser. Aqui tem um sistema específico feito tudo em impressora 3D, em polipropileno, onde ele consegue separar os sólidos. Esses sólidos voltam aqui para o processo, através de uma bomba de recirculação específica, especial, e o efluente é separado dentro desse sistema, né, separador, chamado RISE, e é enviado para o pós-tratamento. Então, aqui está o grande diferencial, né, porque essa tecnologia ela pode tanto ser instalada desde o zero, né, construindo o tanque, o riser, ou se existe também lá um EGSB, um reator que não funciona, que tem muita perda de lodo, ou que funciona, mas não consegue chegar na capacidade máxima, simplesmente se instala esse sistema ao lado, né, para que o processo antigo, né, o processo que tem toda aquela dificuldade em operar, possa trabalhar, né, de uma forma correta. Então, aí as grandes vantagens, né, os principais benefícios, né, você aumenta aí a produção de biogás, né, naqueles processos que não estão funcionando, tem uma excelente retenção de biomassa, é um projeto otimizado, né, em carga hidráulica e também carga orgânica, né. A montagem, né, ela pode ser no local, né, um tubo vertical ali, né, ele é todo já fabricado na Pax, ele vai tal qual pode ser instalado, né? Ou seja, já vai tudo pronto e fácil manutenção, limpeza, né? Ou seja, muito simples, né? Não tem, é muito fácil de fazer a operação. Aqui um exemplo de um caso que foi um reator EGSB que não funcionava numa cervejaria na Alemanha. Ó, aqui a gente pode ver na foto do caminhão, o RISE ele já vai todo montado e aí ele é instalado ao lado do reator, né? Então, esse aqui era o problema que existia, né? E a solução Pax foi instalar, né, o Biopac Rise, né, do lado, próximo ao reator existente, né, para poder tratar os efluentes, né, conforme a demanda da indústria. Essa implementação, né, a instalação do separador pode acontecer sem esvaziar o reator, né, desde que tenha um flange em cima e embaixo, né, que possa ser adaptado, e as partes internas do bioreator antigo, elas são removidas apenas se for necessário. Apenas se ela atrapalhar o processo, né, elas são removidas. Caso contrário, elas ficam lá mesmo. Então, a gente tem aí uma série de vantagens, né? Aqui dá um exemplo, né, de como fica o RISE, lá ao lado do reator, né? E agora a gente vai finalizar aqui, falar um pouquinho sobre, como a gente já falou em várias tecnologias anaeróbias que geram biogás. Então, para a gente poder aproveitar esse biogás e gerar, utilizar ele numa caldeira, ou gerar energia elétrica, né, ou converter esse biogás em biometano, antes ele tem que passar por um processo de dessulfurização. E a Pax, né, que é o H2S, né, que ele é altamente corrosivo. Então, se esse biogás ele não for eliminado, esse H2S, ele vai corroer caldeira, motogerador, e também vai danificar todo o processo de purificação, seja com membrana, né, com PSA, que é utilizado, né, que são utilizados hoje normalmente. Então, o que é a tecnologia? É uma solução da Pax, né, para remover o H2S. Ele combina aí 3 tipos de processo, né, bastante robusto, né, e com um custo de operação muito baixo comparado com as tecnologias convencionais. Na verdade, aí ele utiliza 3 processos, né, para remoção desse H2S.
depois, no final, ele converte esse H2S em enxofre elementar mesmo, dependendo do tamanho da unidade, esse enxofre pode ser vendido, né? Que a gente vai falar aqui na sequência. Então, basicamente, a solução da Pax com esse dessulfurizador, ele utiliza 3 processos: um scrubber químico, um bioreator, né, para conversão desse H2S em enxofre, e depois um processo físico para retirada desse enxofre, né, desses sólidos que são gerados nesse processo. Então, como funciona? Entra aqui o biogás com H2S, com alta concentração de H2S, 1.000, 2.000, 30.000, 100.000 de H2S, tá? Aí é dimensionado um scrubber químico, aqui recebe uma solução aqui alcalina, né, uma solução de soda, que vai absorver todo esse H2S e levar para um processo biológico aeróbio, né? Existem bactérias específicas aqui. Na saída aqui desse biogás, ele sai limpo, né, com uma concentração de H2S menor que 80 ppm, né, podendo chegar até a 25 ppm. Nesse processo, né, aqui está o grande diferencial da tecnologia. Nesse processo, as bactérias aeróbias, né, específicas, elas vão converter esse H2S em enxofre elementar, como mostra aqui essa reação, né? Então, a grande vantagem é que quando a bactéria converte esse H2S em enxofre elementar, ela recupera até 95% da alcalinidade da soda que eu preciso aqui no scrubber. Então, na verdade, ele lava, né, o processo, recupera a alcalinidade e essa alcalinidade volta. Então, na verdade, para o processo poder funcionar e dar garantia de um biogás limpo, a gente precisa fazer um make-up, uma reposição de 5 a 10%, né, da soda, né, ou da alcalinidade que o processo não conseguiu recuperar, né? Aí que está o grande diferencial. Num processo químico, nós gastamos normalmente 3 quilos de soda por quilo de enxofre, né? Soda 100%, ou seja, uma concentração muito alta. Nesse processo, nós conseguimos aqui baixar isso a 10% ou menos. Então, a gente consegue aqui garantir 0,3 a 0,4 quilos de soda por quilo de enxofre. Esse enxofre elementar, ele vem aqui para um sedimentador e depois ele é enviado para uma centrífuga, né, dependendo do tamanho da unidade, e esse enxofre elementar que é gerado, que tem aí aproximadamente 96% a 99% de pureza, de concentração de enxofre, ele pode ser vendido para fábrica de fertilizantes, pode ser vendido para fábricas de ácido sulfúrico. Hoje o valor comercial, né, que se compra esse produto, por ser um bioenxofre, as empresas que geram, é de aproximadamente $10 por tonelada. Então, além de você limpar aqui o processo, né, o biogás, né, economizar aí uma grande quantidade de soda, tornar um OPEX muito pequeno, né, você ainda tem um enxofre elementar que pode ser recuperado. São unidades pequenas até unidades de maiores tamanhos, né, aqui alguns exemplos, né, de sistemas menores e sistemas maiores. Esse é o menor que nós fabricamos, né, para até 20 quilos de enxofre por dia, começando com 100 normal metro cúbico por hora, até 400, até maiores, né, como esse caso aqui, que é um Tiopac instalado num aterro sanitário na Coreia, onde ele trata 32 mil normal metro cúbico por hora de biogás, né, com 22 toneladas de enxofre por dia. Aqui eles geram 50 megawatt-hora de energia, né. Aqui, já finalizando, né, a apresentação, alguns exemplos, né, isso está na Bacardi, em Porto Rico, instalado num digestor de vinhaça, tratando o biogás. Esse está instalado na Raízen, né, no primeiro projeto de grande porte aqui no interior de São Paulo e no Brasil, para a produção de energia elétrica através do biogás gerado na vinhaça, né, a Pax que foi selecionada para instalar a tecnologia de dessulfurização. Na Cocal também, né, em Narandiba, já funcionando há muito tempo. Ó. Aqui dá para você ter uma ideia de uma pessoa aqui, tá? E aqui está o tamanho dos equipamentos, né, o scrubber, reator e sedimentador, né? Aqui um processo muito interessante, gerando energia elétrica e biometano, vendendo para a rede, para gás brasiliano. Aqui alguns outros exemplos, né, na Gel Elétrica, né, em Tamboara, onde eles geram biometano, né, aqui está todo o dessulfurizador instalado, tratando o biogás gerado a partir de vinhaça
e resíduos de frigorífico, né? A Pax também foi selecionada para instalar, estamos finalizando a instalação do segundo projeto na Raízen, né, aqui na Costa Pinto, né, que vai ser um projeto de swap de biometano, ou seja, a Raízen vai produzir biometano através do biogás gerado na vinhaça, injetar aqui no grid, né, aqui de Piracicaba, aqui em Piracicaba, né, e a Iara, né, que é uma tradicional fabricante de fertilizante, vai retirar o equivalente em gás natural lá em Cubatão, onde ela tem essa fábrica. Então, a Raízen vai colocar um biometano, né, um biometano, um gás verde, aí nesse gasoduto aqui, né, da Comgás, e a Iara vai retirar o equivalente. Então, já existe lá em Cubatão, já existem aí vários projetos, né, de produção de biogás, e principalmente aonde nós aplicamos a tecnologia de dessulfurização. Aqui também, lá na GNR, e na Ecometano, né, no aterro sanitário em Caucaia, em Fortaleza, onde é dessulfurizado todo o biogás gerado no aterro, e depois também é purificado e vendido para concessionária de gás. Aqui, os dois últimos slides, né, mostrando que 2 exemplos clássicos, né, dos reatores da Pax, né, produzindo biogás, gerando energia, né, no motogerador, e aqui gerando vapor, né, em uma caldeira. Então, basicamente era isso, né, que eu queria mostrar para vocês, né, todas as novas tecnologias da Pax, né, as tecnologias que estão chegando, as tecnologias novas, né, que nós estamos montando, principalmente o AFR, né, montando o primeiro aqui no Brasil, e para atender, né, esse segmento, né, dar mais opções aos nossos clientes, né, dos setores, né, de laticínios, setores de frigoríficos, abatedouros, né, granjas, né, processos para geração, vinhaça, né, ou seja, são tecnologias que funcionam tratando efluentes, assim, como nós chamamos, bastante complexos, né? Então, essas tecnologias, elas estão disponíveis aqui, são fabricadas 100% aqui pela Pax Brasil, né? Então, com isso, nós temos uma grande vantagem, né, de ter uma empresa que fabrica, fornece, instala e dá todo o suporte através de processos e serviços. Aí, Vinícius, acho que agora a gente poderia até abrir para algumas perguntas, né? Não sei como que a gente está com o tempo. Passou aí 5 minutos. Ó, Nivaldo, eu acho que sim. É só você abrir o chat ali que eu acho que já existe algumas perguntas. Aqui eu não estou conseguindo. Mariana, será que você consegue me ajudar aí e ver algumas perguntas? Eu não estou conseguindo ver aqui. Ah, tá. Aqui consegui. Já consegui. Que nem tem uma pergunta, né? Como há diversas possibilidades de configuração, né? Gostaria de saber se a Pax nos ajuda nos processos de escolha da melhor alternativa, seja do ponto de vista técnico quanto comercial. Exatamente, né? Nós mostramos, né, toda esse leque, né, de opções, né? E vamos aplicar aquela tecnologia, né? Que seja a melhor alternativa para aquele processo, né? A melhor alternativa no custo de operação, né? No ponto de vista de funcionalidade, né? Então, são 7 tecnologias, né, que podem ser aplicadas em diferentes setores. Então, por exemplo, quando nós vamos oferecer uma tecnologia em uma fábrica de papel, nós temos uma tecnologia do reator IC, que tem um sistema interno específico para trabalhar com efluentes que têm concentrações elevadas de cálcio,
né? Então, esse é um caso específico. No caso, por exemplo, de laticínios, né, frigoríficos, que tem aí uma alta concentração de óleos e graxas, então, normalmente, nós oferecemos a tecnologia do reator Biopac AFR, né, que consegue trabalhar com essas concentrações de óleos e graxas, né, tendo uma eficiência altíssima, né, a gente garante praticamente zero de óleos e graxas na saída do reator, né, e também ajudamos não só na parte anaeróbia, né, como aqui no Brasil, nós fornecemos uma solução completa, né, nós podemos ajudar os clientes a ter a melhor solução, né, e dimensionamos, projetamos, fabricamos, montamos, fazemos a posta em marcha, todo o treinamento, né, e entregamos essa unidade de tratamento 100% funcionando para os nossos clientes. É assim que é o modelo de negócio da Pax, né? No exterior, né, nos outros países que nós atendemos, então aí nesse caso a Pax tem normalmente ela tem um parceiro local, né? Em alguns países são empresas que pertencem ao próprio grupo da Ski Wonder, né? E nesse caso nós fornecemos somente a parte anaeróbia e essa empresa complementa, né, com a parte de pré e pós-tratamento, assim como esses projetos aqui, por exemplo, que eu mostrei no México. Porém, né, por exemplo, aqueles reatores no México, todos os internos, né, todos os headers, bombas especiais, né, tudo isso foi fabricado aqui, desenvolvido aqui e enviado em containers para lá, né. Aqui tem uma outra pergunta, né, do Daniel Lima. Obrigado, Daniel, pela pergunta. A tecnologia do Riser pode ser utilizada para melhorar a separação do lodo na saída dos reatores IC? Nesse caso, o reator IC, ele já tem 2 sistemas de separação, né? Então, ele já está preparado, Daniel, para reter esse sólido, né, esse lodo, né? Então, aí, nesse caso, não há a necessidade, né, de colocar um sistema Riser, ele vai aplicado principalmente naquelas tecnologias, né, que não tem uma boa separação, né? Aqui uma pergunta do André Felipe, né, que ele comenta, né, como o CBD consegue reduzir o espaço necessário para a biodigestão. É porque o CBD, André, o que acontece? Como ele trabalha com uma taxa de aplicação até 6 vezes maior que um digestor convencional, então o volume dele vai ser praticamente 6 vezes menor. Então ele vai ocupar uma área, né, e um volume muito menor comparado a uma tecnologia convencional, por exemplo, como uma lagoa, né? Então, por exemplo, a gente consegue, por exemplo, instalar essas tecnologias, né, num espaço muito pequeno, né, como você pode ter observado aí em alguns casos típicos, né, de tratamento de efluentes, né, com as tecnologias da Pax. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma pergunta? Nesse caso, André, que você está perguntando, essas 6 vezes que está comentando é a proporção de sólidos voláteis totais de entrada do CSTR. No caso da Pax, a gente vai um pouco mais além, a gente dimensiona tudo em função da DQO, da demanda química de oxigênio mesmo, tá? Então, seria mais ou menos proporcional, né? Ou seja, nós conseguimos, por exemplo, num reator convencional, CSTR, seja ele lagoa ou um digestor, normalmente se dimensiona com 1 a 2 quilos de DQO por metro cúbico de reator dia, né? Eu tenho visto, assim, muito, né, principalmente em laticínios, onde eu vi lagoas, né, onde se dimensiona com 1 quilo de DQO por
metro cúbico de reator dia. Eu visitei recentemente um laticínio onde tem uma lagoa, né? E essa lagoa tinha 22 toneladas de DQO por dia, o reator possuía 22 mil metros cúbicos, né, de volume, né? Que ocupa uma área muito, muito grande. No nosso caso, por exemplo, né, esses 22 metros cúbicos poderiam ser reduzidos 6 vezes. Né? Por quê? Porque a gente vai colocar uma tecnologia que vai conseguir operar aí de 4 a 6 quilos de DQO por metro cúbico, então esse volume seria reduzido 6 vezes. Aí que está o diferencial, né, comparado às tecnologias convencionais. E depois, tá, quando até fazendo comentário, todas as perguntas que vocês fizerem aí no chat, né, mesmo que não dê tempo para a gente responder aqui, a gente depois envia um e-mail, né, fazendo essa resposta, enviando essa resposta para cada participante que fez a pergunta. Nivaldo, muito obrigado. Você, como sempre, muito brilhante. Obrigado, Pacheco. São muito interessantes. A gente precisa encerrar, a gente está concluindo o horário, né? E lembrando a todos que esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar ele no portal. Quem não pôde participar vai poder ver depois, né? E tem muita coisa. Assim, eu acho que vocês devem entrar em contato com o Nivaldo, com a turma da Pax, tem muita informação. E eles estão sempre na crista da onda da tecnologia, vale a pena contactá-los. Nivaldo, muito obrigado aí pela sua hora disponibilizada. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Pacheco, né, pelo todo o suporte aí, ajuda do portal, né, para a gente poder realizar esse encontro, né, podemos até realizar outros, né, falando de outras tecnologias, outros setores específicos, e agradecer aí a todos vocês, né, que tiveram aí durante essa 1 hora aqui nos acompanhando, e qualquer dúvida, tá, estamos à disposição. Muito legal. Até logo, pessoal. Muito obrigado pela presença. Um abraço a todos. Até logo, obrigado. Um abraço a todos, um bom dia, um excelente dia para todos.